Olá, pessoal. Fábio Teixeira aqui, diretamente da Expo Empreendedor 2025, direto dos estúdios da WK Produções. Mais uma entrevista que com certeza vai trazer um conteúdo muito bacana para todos vocês. Estou aqui com um cara que a gente já começou a bater um papinho aqui nos bastidores e deu para perceber que ele vai trazer muita coisa boa. Estou aqui agora com o Leonardo Luz. Ele é CEO, fundador da Vitalis Invest. Ele é um cara muito bacana que vai trazer muito conteúdo para a gente. Leonardo, prazer em conhecê-lo, cara. Prazer é meu. É um prazer enorme poder estar aqui com você. Leonardo, acho que, primeiramente, podemos começar você explicando um pouco o que a Vitalis Invest faz. Qual que é o know-how da Vitalis Invest, qual que é o ramo, o que você pode falar da Vitalis para a gente? Então, a Vitalis Invest, ela é tem um conceito chamado Venture Building, né? Então, existe Venture Capital, que dá origem a novas startups com dinheiro. A Venture Building, ela tem um conceito um pouco mais estratégico. Então, o foco dela é desenvolver soluções, startups com uma estratégia específica. Não necessariamente, não é porque não usa dinheiro, até usa dinheiro, mas acaba tendo um custo menor, é um conceito mais estratégico. Então, dentro da Vitalis, eu tenho uma software house e eu crio soluções, crio startups de forma estratégica, em que eu faço parte daquele negócio. Então, geralmente eu vou ter um líder daquela startup e eu tenho um percentual em equity daquela startup criada e isso eu vou criando novas soluções a partir de um relacionamento com um empreendedor específico. Então, a Venture Building, ela cria novas soluções, ela cria novas startups, novos negócios, e é isso, basicamente. Legal. É um conceito mais comum nos Estados Unidos, aqui não é tão comum, Certo. mas para qualquer pessoa entender, para todo mundo que estiver em casa entender. Imagina que eu tenho 100 mil reais, você tem 100 mil reais. A gente tem 200 mil. Aí a gente monta uma carteira, é bem chulo, não é isso dessa forma. Mas a gente vamos fazer da forma mais simples possível. A gente faz uma conta, coloca aquele valor, faz um documento que nós colocamos aquele valor ali, e a gente abre um CNPJ para gerir esse dinheiro. A gente pega 10 startups, investe 20 mil em cada startup. Então e cada startup a gente tem 10%. Então a gente tem 10 oportunidades, cada startup a gente tem 10%, então o valuation delas é 200 mil. Se uma dessas startups alavancar e for para um valuation de 2 milhões, a gente já recuperou o nosso investimento. Se a gente tiver 2 startups, a gente já fez 400 mil. Então a gente pode liquidar e investir de novo. Isso é Venture Capital. A Venture Building você cria dentro de casa. Venture Studio, né? Então o que eu posso fazer? Eu ouço um empreendedor, eu tenho uma estrutura de software dentro da minha casa, eu faço análise de conjuntura econômica para ver se tem a ideia, a viabilidade da ideia ou não. A partir disso, eu consigo identificar se o mercado realmente precisa daquela solução ou não. E se aquela pessoa, aquele empreendedor que trouxe a ideia para mim, é de fato um talento. É alguém que vai pegar aquela ideia, vai botar a mão na massa e realmente ele vai fazer acontecer. Ele não está ali só por dinheiro, ele quer resolver uma dor do mercado, uma dor inovadora. Aí o que eu faço? Eu desenvolvo dentro de casa, o custo é baixo, eu tenho desenvolvedores e eu tenho um percentual em equity dessa solução. Então, seria um investimento menor. Eu não invisto, de fato, nessas soluções dinheiro, mas eu invisto tempo, eu invisto estratégia, eu invisto algumas questões. E eu acabo tendo uma parte de mais de um negócio. Então, a Vitalis, ela cria novos ecossistemas. E à medida que eu me relaciono com esse empreendedor, se ele tem uma visão estratégica, ele acaba entendendo o que eu faço. Aí o que ele faz? Ele consegue, a partir desse motor de startup que ele criou, ele visualizar novas startups que nascem dentro da sua operação. Novos negócios que vão elevar o valuation desse negócio principal. Acaba que o corpo cresce, a estrutura cresce e a coisa vai funcionando. Basicamente é isso. Muito bacana. Eu estava, como eu te falei, dando uma olhada no site da Vitalis, né? A gente está aqui na Expo e aproveitando para fazer as entrevistas. Sim. E também, né, interagir com outros empreendedores. E eu vi aqui que no site de vocês está aqui: conectamos empreendedores, programadores e investidores para transformar ideias em soluções com impacto real. Cara, essa questão da integração, para quem não entende muito, você tem a equipe de programadores, você tem empreendedores que buscam essa solução, eu tenho investidores que vão colocar. Seria mais ou menos isso. Hoje eu tenho,
Mas no começo eu não tinha. Eu só tinha a ideia. É assim, a Vitalis ela foi feita para hospedar a mim mesmo. Então eu venho de uma origem muito simples, muito humilde. E na minha realidade, falar sobre investimento, falar sobre empreendedorismo é algo muito complexo. Então, o que acontece? Foi muito difícil desenvolver as habilidades que eu tenho agora, enxergar o mercado como eu enxergo. Então, para empreender, já fiz de tudo. Já vendi, já fiz uma série de coisas. Então, eu olho para todo empreendedor, eu me vejo nele. Eu olho para todo programador, porque eu sou programador, eu me vejo naquele programador. Porque a faculdade não ensina não ensina de fato a fazer negócio. Ele ensina a programar e a maior parte dos programadores é como se fosse um CLT Premium. Então, ele não tem parte do negócio. Então eu falei, cara, que pena, porque é o programador que dá o nascimento da ideia. É como se o empreendedor trouxesse a ideia, o programador ficasse ali 6 meses parindo a ideia, desenvolvendo a ideia e dá a origem ao nascimento. E ele não faz parte disso. Então, eu senti muita dor nesse aspecto. E quando eu ia falar com investidores, eu percebi que eu não me conectava. Eu não sabia que o investidor tem uma tese de investimento, que existem algumas questões para falar com ele de forma adequada. E a maior parte do empreendedor brasileiro não tem. Aí eu falei, eu vou criar uma estrutura onde eu hospedo essas 3 pessoas. Então, eu me vejo em cada uma dessas pessoas. No empreendedor, no programador e no investidor. Só que aí vira para mim e fala assim, Léo, mas como você faz isso? Como você extrai? Todos os programadores da minha equipe têm um plano de carreira para receber um percentual em equity daquilo que ele gerir junto comigo. Então, eu quero que os melhores fiquem comigo. Eles podem receber um valor para se manter e eles podem receber percentual naquilo que a gente constrói junto. E o empreendedor, ele é o cara maluco que está resolvendo as dores do mercado. Então, eu quero me relacionar com essas pessoas. E o investidor, ele precisa de bons talentos. Então, se você olhar no nosso site, está escrito 3 talentos. Então, a Vitalis, ela une esses 3 talentos em um objetivo em comum. Cara, muito bacana, muito bacana. Eu, de formação mesmo, eu também sou formado em sistemas, né? Legal. Trabalhei um tempo com gerenciamento de projetos, né? E eu nunca fui muito bom em programação. Eu sempre fui melhor com pessoas, né? Mas essa ideia que você traz com a Vitalis é uma ideia muito bacana, porque você acaba colocando no seu programador a semente do empreendedor. Uhum. Você não está só fazendo um código, você não está deixando só um código pronto. Você está colocando uma ideia de alguém que está investindo nisso e você vai fazer parte. Então, a hora que você for deitar na cama, você vai lembrar, eu fiz um código, eu desenvolvi alguma coisa e eu quero que isso vá para frente. Ele se sente pertencente. Por exemplo, eu recebi no meu stand, a minha equipe veio, eu tenho um programador ali comigo, ó. Do lado de lá do meu stand tá um programador nosso. E me ajudou demais. Então ele se sente pertencente. E o que acontece? Ele não só se sente, como ele faz parte. Ele é pertencente. Então, honrar essas pessoas é algo significativo. Então, eu não preciso ganhar tudo. E, com certeza, se essas pessoas, se esses programadores ganham bem, o que acontece? Ele me serve melhor, ele serve melhor o mercado, ele coda melhor. Além de codar melhor, acaba que ele não quer ir embora. Então eu não perco o talento para o mercado. Entende? Exatamente. Porque a gente sabe que no ramo de tecnologia, a rotatividade é enorme. Absurda. E o que acontece? Em relação à rotatividade, por exemplo, existem por trás da Vitalis uma série de projetos. Projetos meio malucos, às vezes. Por exemplo, eu tenho uma plataforma de registro de marca. Por que eu tenho uma plataforma de registro de marca? Porque eu pesquisei e eu vi que o meu foco é atender o empreendedor. Cara, então eu tenho 22 milhões de CNPJs. Qual é a dor que todos esses empreendedores têm? Aí eu descobri que 78% deles, dos 19 milhões que estão ativos hoje, não tem marca registrada. E por que eles não têm? Porque a marca registrada, muitos deles faturam 6 mil reais por mês. E para registrar uma marca entre 2 e 3 mil. Ou seja, é 50% do faturamento mensal dele. Eu construí uma plataforma que possibilita a pessoa registrar a marca por menos de 50 reais. Então, por trás daquela plataforma, tem um robô que faz o registro todinho no NPI para aquele meu cliente. Só que todo mundo que registra a marca é um especialista num nicho que eu desconheço. Eu não preciso aprender sobre o seu nicho. Eu não preciso aprender sobre o seu segmento.
Basta eu trazer a visão estratégica que eu tenho, a partir do teu negócio a gente consegue construir um ecossistema para você. E você lidera esse ecossistema e ajuda as pessoas. Porque você está ajudando as pessoas a se tornarem profissionais tão bons quanto você é. Então, em outra ponta, isso daí para o empreendedor. Léo, e para o programador? Eu tenho uma plataforma que eu estou criando. Na realidade, eu preciso de professores, inclusive, se você puder me ajudar nisso daí. Opa! Eu preciso de professores em diversas áreas. Uma plataforma que eu quero ensinar de forma gratuita. Empreendedores, programadores e investidores. Como eu disse, eu não preciso ganhar dinheiro com curso treinamento. Eu já entendi que eu posso fazer parte de venda de empresa. E a escala e a atração é muito maior. Então, se eu educo o mercado brasileiro, eu educo o empreendedor, eu ensino o programador a programar com a minha metodologia e eu mostro para ele que ele pode receber um pagamento pelo serviço que ele aprendeu e um percentual daquilo que ele está executando, o que acontece? Eu construo um ecossistema sustentável e a coisa flui e o meu lucro vem lá na frente. E vem muito maior do que eu receberia no curto prazo cobrando um curso dessas pessoas. Então, eu tenho, por exemplo, o aplicativo que você, não sei se você teve a chance de ver, a Vital Experience. É um aplicativo white label. E qualquer um pode ter a plataforma de experiência que eu estou apresentando da Vitalis. Que é uma plataforma que você responde as questões, tem uma IA que gera uma resposta para você automática no teu e-mail, no teu WhatsApp, a respeito de uma consultoria estratégica a partir de um prompt que eu coloquei para ela. E a pessoa recebe direto no e-mail dela com a identidade visual do meu cliente. É uma plataforma white label. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa plataforma e eu vou espelhar ela pelo Brasil todo. Então, o Brasil todo pode ter um escritório da Vitalis Invest ali e ele não precisa nem saber programar. Porque a estrutura tecnológica, eu assumo a responsabilidade. Ele basta ter relacionamento com empreendedores, ter uma visão de negócio, querer construir um ecossistema, ele pode habilitar ali e fomentar a economia da região que ele mora. Então é uma visão meio maluca, mas tem dado certo, sabe? Cara, eu entendo quando você fala maluca, é o nosso jeito. Mas eu enxergo como algo altruísta, cara. Eu acho que o que falta muitas vezes é isso, é você conseguir olhar o teu próximo, enxergar o teu próximo, né? E eu vejo muito isso. E assim, a gente estava batendo um papo fora aqui, você falou um pouco da tua vida, né, da tua história, que eu achei muito bacana. E eu percebo que isso que você está colocando na tua empresa, eu acho que é muito reflexo do que você passou na vida e o que você quer chegar. Eu sinto que você é um cara que tem propósito. Sim. Conta um pouco pra gente. O que acontece? Na realidade, isso que eu faço é porque eu vivi na prática. Então, eu venho de uma origem muito humilde, muito simples. E eu passei por diversas dificuldades ao longo da minha vida. Então, meu pai se separou, várias questões. Meu pai e minha mãe se separou e a gente viveu vários conflitos. Quando eu tinha 25 anos de idade, com uma depressão muito terrível, eu fui internado no hospital psiquiátrico. E eu fiquei internado naquele hospital durante quase 30 dias. E foi bem radical. Isso daí tudo eu tenho prova, tenho como comprovar. E eu tenho pessoas, enfim. E ali dentro, cara, dentro daquele hospital, eu com 25 anos de idade, eu olhei assim e falei, cara, por que eu tô aqui, né? Eu sou cristão. Se Cristo Jesus levou sobre si todas as enfermidades, por que eu estou nesse lugar? Eu tô doente. Aí o médico, não, e tal. Quando eu saí dali, eu sentei na frente de um psiquiatra e ele me deu um diagnóstico. Ele falou, olha, você não tem depressão. Aí eu, ufa, você tem comorbidade de transtorno bipolar e transtorno borderline. Aí eu, o que é transtorno borderline? O que é bipolaridade? Tive que estudar sobre. Mas eu sou muito grato a isso. Porque até aquele momento, as minhas angústias, as minhas aflições, elas não tinham nome. Elas não tinham uma direção, não tinham como um arquétipo na minha frente. Não tinha um alvo. Quando o médico me apresentou um alvo, eu dobrei o joelho diante de Deus e veio o seguinte pensamento. Eu pensei assim, falei, a partir de agora, eu vou entrar num processo e todo o sofrimento que eu passar, eu vou avaliar, mapear e vou perguntar para Deus o que Deus quer me ensinar com aquilo. Então, eu entrei numa jornada onde eu comecei a praticar atividade física, jiu-jitsu, eu sou faixa roxa de jiu-jitsu hoje. Eu comecei a praticar a meditação diária e eu comecei a ter uma vida um pouco mais disciplinada. A bipolaridade me ensinou a ser altamente disciplinado, então o bipolar em mim
esse professor, grande professor, e eu sou muito grato a ele, me ensinou a ser disciplinado. Eu perguntei para o médico falou, olha, a bipolaridade é isso, o sono é por isso. Mas tem formas de ativar o meu cérebro para viver de forma adequada? Ele tem. E ele apresentou algumas formas. Então, o que eu faço para regular a bipolaridade? Respiração, dormir. Então, eu sei que se o meu cérebro começa a ter muitas ideias, eu durmo 2 horas e acordo com a cabeça explodindo. Aí, o que eu faço? Eu forço eu voltar a dormir. Então, eu não cedo aquele impulso de criar. Eu, literalmente, faço uma técnica de respiração, começo a respirar até eu dormir. Se eu acordei de novo, eu durmo de novo. Faço isso uns 3, 4 dias, o meu cérebro volta ao normal. Quando ele está desacelerando, eu percebo que o meu dia e eu estou com sono, eu literalmente ativo o meu cérebro com respiração. E mando uma carga de adrenalina para o meu cérebro e continuo. No caso Então, o bipolar em mim me ensinou a ser disciplinado. Comer de forma adequada, não beber qualquer coisa, café faz mal. E o borderline? O borderline me ensinou que cada emoção em mim, ela tem um processo. Então, ela tem um começo, um meio e um fim, que é a crise. E qual que é o processo que essa emoção faz? A raiva faz qual processo? A tristeza faz qual processo? O amor, a paixão, as euforias. Qual é o processo que acontece em mim? E isso fez eu observar o que gatilhava esses processos. Então, como é que eu estava com a minha mãe, como é que eu estava com os meus irmãos, em relação à separação dos meus pais, como é que eu estava. Isso fez com que eu mapeasse os meus processos. E nessa questão de mapear os meus processos, encontrar os gargalos que precisavam ser curados. E eu fui me tornando uma pessoa melhor. Eu fui curando esses gargalos. Aí hoje, pode dizer assim, você tem um diagnóstico? Tenho. Mas eu estou há 3 anos sem tomar medicamento nenhum. Não é que eu não tenho diagnóstico e eu não posso me ver amanhã tendo que tomar o remédio de novo. Não, pode acontecer e tudo bem. Porém, como é que eu regulo isso? É que o corpo nosso, ele é uma máquina. Se a gente aprende e a gente para de olhar para fora e passa a olhar para dentro, a gente consegue identificar os gargalos que a gente precisa. Quais são as carências que a gente tem para ter uma vida mais equilibrada. Então, e é isso que eu faço dentro da Vitalis. Então, quando eu entro dentro de uma empresa, eu entro dentro de uma operação, eu olho aquilo como um organismo vivo. Por exemplo, a minha pessoa física aqui. A minha pessoa física, eu preciso me alimentar de forma adequada, eu preciso dormir de forma adequada, eu preciso respirar de forma adequada, eu preciso me relacionar com boas pessoas, eu preciso me servir. Porque se eu não me sirvo, o meu corpo parece. E se eu, por exemplo, Cristo Jesus me ensina a amar o próximo, como você disse. Só que aí eu viro para você e falo assim, como é que eu vou te amar se eu tô 2, 3 dias sem dormir? O que acontece? Naturalmente eu vou ficar estressado. Então, o fato de eu não me servir com sono físico, eu vou ficar desestabilizado emocionalmente e eu não vou te servir da forma adequada. Ou seja, eu tenho que dormir. Então, quando eu olho para o meu corpo físico, eu vejo que precisa de nutrientes. Quando eu olho para uma pessoa jurídica, eu percebo que essa pessoa jurídica também precisa de nutrientes. Então, eu olho, por exemplo, nasceu uma pessoa jurídica, o cara é um MEI, acabou de criar o CNPJ, nasceu um bebê ali. Aquele bebê, ele vai precisar de atenção, de cuidados, de alimentação, de um cuidado específico, de elementos para que ele cresça de forma saudável. O bebê já está tendo um faturamento legal, já tem algumas pessoas, já tem algumas células ali trabalhando para aquele organismo. Ele precisa de outros tipos de nutrientes. Em cada etapa, eu identifico que aquela empresa ela precisa de um gargalo específico. Aí o que eu faço? Eu faço exatamente o que eu fiz na minha pessoa física. Eu mapeio o processo daquela empresa. Depois que eu mapeio o processo, eu vejo qual que é a minha área de potência. Qual que é a minha área de potência? Visão estratégica, desenvolvimento tecnológico, análise de conjuntura econômica no mercado. Eu consigo identificar no mercado soluções que o mercado precisa. Aí, a área de carência é essa. Beleza, então é o seguinte, tem 2 formas de aumentar o faturamento de uma empresa, venda, centro de custo. Então vamos estancar o custo operacional da tua empresa com tecnologia aqui. Vamos melhorar a performance, a produtividade, isso. A pessoa me paga. Quando a pessoa me paga, eu crio melhor. Para mim é bom, para a pessoa é bom. Depois eu viro para essa mesma pessoa e falo para ela, faz o seguinte,
Eu olhei aqui, fiz uma análise de conjuntura econômica no mercado, o teu concorrente precisa disso. A gente tem um mercado com esse número aqui que precisa dessa solução que eu fiz para você. Tornar isso aqui uma startup e o teu concorrente passar a ser usuário e pagar uma mensalidade para usar a solução que você fez, aí nasce um outro business que eu posso fazer parte. Então, tem um passo a passo para a pessoa chegar ao nível de estruturar um ecossistema para ela. Mas eu realmente enxergo que qualquer negócio, qualquer mercado, existe um ecossistema por trás daquele negócio e existem uma pessoa que vai liderar aquele ecossistema, que geralmente é o dono da empresa, e existem outras pessoas que vão se servir daquilo. Então eu tenho essa questão de olhar para o meu próximo, porque eu me vi em momentos da minha vida que não olhavam, mas não olhavam às vezes até por culpa minha, porque a comunicação não estava clara, eu não tinha dormido de forma adequada, eu não me tinha me servido, eu não tinha me amado de forma adequada. Então é isso que eu faço hoje. A Vitalis Invest, então, é uma venture building que hospeda o empreendedor brasileiro. Eu consigo aumentar o faturamento de qualquer negócio com tecnologia. É claro que cada negócio vai ter uma forma de fazer. E eu consigo também mapear em qualquer negócio os gargalos que existem no mercado e que podem ser resolvidos com tecnologia e tornar aquela pessoa um especialista no segmento dela. E eu não preciso ser o especialista. Entende? Bacana. É legal. Muito bom. É legal. Gente, esse cara aqui tem muita coisa para trazer, tem muita experiência. Foi um prazer recebê-lo. Prazer foi meu. Léo, muito obrigado. Sim. E para vocês que querem saber um pouco mais, Léo, como que a gente faz para entrar em contato? Legal. Para que você possa dar essa experiência para as pessoas que precisam. Se você é empreendedor, se você é programador, se você é investidor, você vai colocar www.vitalexperience.com.br e você vai ter a experiência de responder, ou participar e receber esse PDF com a estrutura do passo a passo do que você precisa fazer no seu negócio. Se você for empreendedor, se for programador, um convite para trabalhar comigo, e se for investidor, eu quero conhecer o que você está vendo, o que você quer. Se tiver um tempinho aqui, eu vou fazer. E nas minhas redes sociais, o meu Instagram é Leonardo Luz com 2Z. Leonardo Luz com 2Z. O Instagram da Vitalis é Vitalis Invest. E vai ser um prazer te servir. Lá tem um link lá vai ser um prazer te servir, vai ser um prazer servir. É um prazer servir o mercado brasileiro. E na realidade eu enxergo que tem muito potencial no mercado, mas hoje é só muita potência que é só potencial. Então, você é um potencial, você pode se tornar, mas tem muita riqueza no nosso país, muita coisa boa, e eu acredito que a Vitalis tem como servir, eu tenho como servir, e os empreendedores em geral servem o mercado. É isso. Show. Muito obrigado. Gente, obrigado. Estamos aqui com o Leonardo, encerrando essa entrevista. Continua com a gente na Expo Empreendedor 2025, na WK Produções, logo tem mais. Valeu!